Olá, astrinhos! Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Thales Brunório e você está assistindo ao Astralis. Elegante, ousado, exuberante e rebelde são os termos que a Lois Carabey usou para classificar o Supernova Tarot, que é uma edição do Federico Sales e que é um tarô que literalmente quebra as quatro paredes. Você vai entender o que eu tô querendo dizer se você me acompanhar nesse unboxing. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo. Como de costume, é retirado do plastiquinho. Então, temos aqui Supernova. Uau! Muito legal. Essa, então, é a caixinha. O guidebook vem nesses 4 idiomas. E ele é envernizado aqui por dentro. E por fora também. Verniz localizado. E aqui temos o guidebook. Um guidebook simples. Para ser em 4 idiomas desse tamanho, tem que ser bem resumido mesmo. Então está aqui o Supernova. As cartas são brilhantes. Olha que lindo. Reversíveis. E elas têm esse brilho aqui. Vamos lá, então. Vamos começar começando com o tolo. Tem um signo aqui, correspondente a cada carta. O que eu gostei muito foi das bordas, assim, que varia de carta para carta, mas as bordas também interagem com a imagem do baralho. Amei essa representação. Uma mulher no meio, dividida entre um homem e uma mulher. Nossa, muito legal. Genial. Bonita. Lindo esse pendurado, maravilhoso. Uau. Morte. Temperança. El Diablo. Diabo pra Capricórnio, né? Óbvio. Tô brincando, gente. A torre. Que elegante essa representação da torre. Uau. Estrela. A lua. Linda. Para peixes. Tcharam. Sol. Julgamento. Mundo. Os naipes agora. Naipe de copas. Sensacional, são drags. Gente.
Que tarô petit. Nossa, olha isso. Que máximo. Eu tô apaixonado. Oito de copas. 9. 10. Ó, gente. Não, sério. Nossa. Que deck mais lindo. Ai. Ai, que mágico. Vocês estão percebendo que isso aqui é na ordem, que nesse deck parece que a rainha tá aparecendo atrás do rei? Se isso é uma ordem crescente, significa que a rainha nesse deck é o poder supremo. Interessante, vamos observar os outros naipes. Nossa, que máximo, cara, que máximo. Nossa, que espetáculo de carta. Que pentáculo de carta. Gente, acabou tudo. Este é o meu tarô preferido. Nem vi e já estou pulando para conclusões. Mas esse tarô... o máximo. Dessa vez no camaleão. Olha só, não foi erro de ordem que eles colocaram. De novo, o rei, depois a rainha. Vou fazer minhas pesquisas. Talvez o guidebook fale alguma coisa a respeito. Nossa, que carta magnífica. Eu amo como os homens estão representados usando botas de salto. Olha a margem disso, sério. 4 de paus. 5. 6. A elegância da musa. 7. 8. 9. 10. 11. Cavaleiro. Uma zebra. Lindo. Rei. E rainha. E por último, um naipe de espadas. 2. Uau. Uau, 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 uau. Nossa, eu não tenho o que falar desse deck, gente. Eu tenho tanta coisa pra falar e eu não tenho nada pra falar ao mesmo tempo, porque isso tá me tirando as palavras. Nossa, eu amei essa representação. O bastão, o horizonte do velho pro novo. Ó, eu não tenho nem o que falar. Nossa, esse ficou bem fiel à representação original. Lembra muito. Óbvio que lembra, porque é inspirado, mas você entendeu o que eu quis dizer. Sensacional. Apenas, gente. Sensacional. No. Que deck. Que deck. O que tem pra falar desse deck? Maravilhoso. O review. Agora. E já. Acredito que a parte mais importante da gente entender esse tarô
é quando a gente entende quem fez ele. O Federico Salles, ele é um artista, um membro ativo da comunidade queer, e a arte dele volta para isso mesmo, né? Para fazer desenhos bem extravagantes mesmo. É um estilo flamboyant que ele usa ali, então a gente vê personagens bem afeminados, né? Ele quebra esse estereótipo, essa binaridade da roupa. Então a gente vê muitas cartas onde os arcanos estão usando arcanos, né, figuras masculinas que estão usando elementos femininos, então um saltão ali, uma maquiagem mais pesadinha. Então o Federico, ele brinca mais com a questão do gênero nesse tarô. Uma carta que parece mais um personagem não binário, um drag. Então você meio que se questiona, essa carta aqui eu tenho uma energia masculina ou feminina? Ou o que essa carta tá me passando nesse momento? Será que a questão do gênero importa nessa situação? Será que a questão do arcano importa no que eu estou lendo aqui agora? Então ele meio que quebra esse parâmetro. Outra coisa muito interessante também é que ele traz muito da vida pessoal dele também para esse tarô. A começar com a carta do louco, que ele usa aqui a imagem do cachorrinho, né? Que são os Greyhounds. E muito legal quando ele coloca isso também no tarô. As figuras também que eu acredito que ele aprecie, como essa carta aqui, que parece o Pedro Pascal. Essa outra que parece o Lil Nas X. E percebam que tantos esses dois artistas, eles também estão sempre ali divulgando e falando sobre a causa LGBT, quanto também outros personagens. Eu acho que esse aqui se parece muito, gente, com Elvis Presley. Eu posso estar meio maluco assim. E esse outro que eu acho que ele se inspirou nele mesmo pra fazer essa carta, o que é muito legal. E uma coisa que me chama muito a atenção nesse tarô, como eu tinha comentado no comecinho, como as cartas, elas fazem parte, as bordas das cartas fazem parte do cenário, conversam com o cenário, e eu achei isso de uma genialidade, porque o que a gente vê é muito aquela margem do tarô, né, com a situação enquadrada ali dentro. Só que esse tarô não, ele vai pra fora, né? Parece que as imagens, elas saem das cartas e elas vão pro mundo. Isso foi uma visão do tarô que eu nunca vi antes e que, utilizando nas minhas leituras, eu consegui tirar interpretações muito legais e criativas dela. Eu conversei com o Federico sobre a estrutura do tarô. Eu perguntei se aquela questão da rainha e do rei era mesmo aquilo que eu tinha pensado, né? Da gente inverter a posição ali de poder. E ele me respondeu que sim, foi proposital, sim. Meio que para anular essa coisa da figura masculina ser sempre o topo da cadeia. Ele falou que, apesar disso, os significados não mudam, mas é uma maneira interessante da gente rever que é possível a gente colocar os dois na mesma posição, cada um cumprindo a sua função, sem necessariamente ser a maior autoridade sobre o outro. O que é uma visão muito legal para um tarô tão subversivo quanto esse. As cartas têm uma qualidade muito boa, muito bom para embaralhar, como todo o deck de tarô da Aloy Scarabeio. Ele desliza assim nas mãos. É um papel mais forte. Eles são bem glossy, assim, né? Você vê ele brilhando, assim. Parece que ele é todo envernizado, assim. E são lindas. E o uso em leituras. Eu já fiz o uso desse tarô em bastante leituras minhas. Especialmente para o público LGBT. Acho que isso conecta ainda mais com esse tarô. Porque é isso, a pessoa, ela se identifica também nas cartas, ela consegue se enxergar dentro das situações que estão acontecendo nas cartas. Então tem cartas aqui que representam, assim, casais homoafetivos e que quebram esse estereótipo do que é o feminino, do que é o masculino, misturando todos esses elementos, o que os arcanos também estão usando ali dentro das cartas para falar sobre feminilidade ou masculinidade. E são leituras muito divertidas que saem desse tarô aqui. Mais que divertidas, eu acho que são leituras muito criativas. Porque, como eu falei, é um tarô que ele parece que expande para o mundo. Eles conseguem sair daquela margem que eles estão presos ali dentro. Eu selecionei 3 cartas favoritas aqui, sendo uma delas o pendurado. Para mim, essa aquarela aqui que ele usou, as cores, é a coisa mais linda do mundo. Eu nunca vi um pendurado tão bonito, assim, de todos os tarôs que eu já vi. Eu acho esse daqui o mais bonito de todos os decks que eu tenho. Em segundo lugar, a carta do carro. Inclusão aí de um personagem PCD. Aparentemente, como a gente vê ali, é um cara
numa cadeira de rodas e que fala que o carro é a carta do movimento, é a carta que vai pro mundo, é a vitória da batalha. Então, o movimento, ele não vem necessariamente do teu poder de correr com as pernas, né? Mas a força interna que você tem pra fazer isso. É essa pulsão toda que você carrega dentro de você e que você vai depositar no mundo. É isso que o carro fala. E que ele quebra muitos estereótipos usando um PCD aqui. E é simplesmente a carta mais genial. E por último, eu escolhi também o 3 de espadas. Que carta belíssima. É uma representação muito clássica, mas ele traz todo esse simbolismo, uma coisa meio misturado com realismo, mas ao mesmo tempo tem essa arte gráfica ali. Simplesmente divino, gente. Coloco essas outras duas aqui como um bônus também. O 5 de pentáculos, uma paleta de cores lindas também. E o 7 de copas, uma carta muito bem detalhada e que ela traz uma perspectiva diferente quando a gente consegue ver os detalhes de cada copa, que está inclusive inserido dentro do tarô tradicional. Agora eu também queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acharam desse tarô, qual foi a carta preferida de vocês, o que chamou mais a atenção aqui. E eu agradeço mais uma vez por estar assistindo esse vídeo. Caso você queira fazer uma leitura de tarô comigo, é só acessar o site aqui no cantinho. E você também pode me acompanhar nas redes sociais que estão aqui no link abaixo. Muito obrigado por assistir. Se você está vindo do YouTube, não se esqueça de se inscrever para você ver futuros unboxings e também explorar os que eu já postei aqui. E a gente se vê em breve. Beijo!